Shalom, boa noite. Vamos para mais um culto na presença do Senhor. Feche os seus olhos, vamos orar em nome de Jesus. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, nós te engrandecemos, te louvamos, damos a ti toda a honra e toda a glória, Senhor. Queremos, ó Pai amado, na tua misericórdia, no teu amor sobre as nossas vidas. Cobre-nos com o teu sangue, fala com a minha vida, fala com a vida da tua igreja. Que o Senhor possa, ó Pai amado, revelar a tua palavra para nós e nos levar, ó Pai amado, adiante. Que tenhamos fé para ouvir a tua palavra e caminharmos, ó Pai amado, sobre ela em nome de Jesus. Amém. Amém? Livro de 2 Reis, capítulo 5, nos conta uma história de Naamã, que era um comandante do exército, um homem valente, que ganhou muitas guerras, porém ele era leproso. E essa história envolve muitas pessoas. E nós vamos começar ali pela escrava dele, a empregada dele, que estava na casa, e ela tinha um relacionamento com a mulher de Naamã. E ela falou para ela assim: Olha, se o meu senhor fosse até o profeta, ele seria curado da sua lepra. E eu quero aqui ressaltar a ousadia dessa escrava, a humildade dessa escrava, a vontade dela fazer a vontade de Deus e também como ela estava livre das regências dessa terra. Ela vivia numa casa onde a autoridade era muito grande, porque aquele homem era forte, era um chefe de exército, ele era também, e ela era escrava, e ela então teve que romper com todas essas coisas para estar realmente pregando a palavra dentro daquele ambiente. Então ela sabia quem ela era no reino do Espírito. E fica uma lição para nós. De repente nós estamos inseridos num contexto onde há uma pressão muito grande de pessoas de autoridade nessa terra. Mas nós temos que entender que o Senhor tem nos chamado como autoridade dos céus. E nós temos que romper essa atmosfera e pregarmos a palavra. Ah, mas é que meu patrão é muito rico, é que meu pai é muito bravo. Não interessa as pessoas que estão ao teu redor. Interessa a autoridade que Deus te confiou e você precisa colocar isso para fora. E essa moça, então, ela tem muitas virtudes. Ela tem essa ousadia, ela tem essa intrepidez, ela está firmada no reino dos céus, ela tem humildade, ela tem fé, ela tem amor. E ela então começa a colocar tudo isso para fora. E ela poderia ter se isolado, ter deixado esse leproso de lado, porque ela era uma escrava, e ela poderia falar: ah, não quero nem saber, ele que fique doente, problema dele, não tem nada a ver com isso, estou aqui de escrava mesmo, que é o que muitas vezes nós queremos fazer. A nossa carne vai querer fazer isso, a gente não quer se envolver com nada nem com ninguém, a gente quer deixar as coisas para lá. Mas nós precisamos entender que não importa o contexto que nós estejamos, importa que o amor de Deus tem que sobrepujar a nossa carnalidade, tem que sobrepujar aquilo que nós não queremos fazer, tem que sobrepujar as pessoas que nós olhamos e falamos assim: não vou muito com a cara, não vou muito com o jeito, judia de mim, gritou comigo outro dia, não vou fazer nada. Nós temos que pôr tudo isso de lado e pregarmos a palavra. E me chama a atenção também esta mulher, essa patroa, essa dona dessa escrava, porque elas tinham um relacionamento, elas estavam conversando. Como que essa menina teve acesso para falar a essa mulher sobre a doença do seu marido e falar onde havia cura? Porque elas estavam conversando. E me chama a atenção porque essa mulher poderia nem olhar para a cara de uma escrava, que é o que muitas vezes as pessoas fazem. Nós fazemos muitas vezes isso. Nós olhamos para uma pessoa e nós desprezamos aquela pessoa, falando assim: o que essa pessoa vai falar para mim? Dentro do mundo evangélico mesmo tem uma coisa horrível que se estabelece desse jeito. A pessoa é um presbítero, ela fala assim: ah, um diácono não pode falar comigo, um membro não pode falar comigo, eu só ouço se for um pastor. Ele é pastor, só pode ser apóstolo. Se é apóstolo, só pode ser Deus. E Deus pode usar, irmão, quem ele quiser. Então, tire isso da sua cabeça, abaixa a bola e conversa com as pessoas, dê atenção para as pessoas, porque ela pode ser pequenininha nessa terra, mas ela pode ser grande diante do Senhor. E ela pode ter uma resposta para as tuas dores, para as dores da sua família, como essa menina tinha uma resposta para aquela mulher para sarar a enfermidade do seu marido. E com certeza essa mulher conversava com ela, falava: eu fico triste porque ele vem da guerra, ele vem do trabalho, ele chega, mas ele chega sempre triste porque ele é leproso. E ela poderia ter contado histórias para essa escrava. Essa escrava falou: olha, minha senhora, se o meu senhor for até o profeta, ele será curado dessa lepra. E é muito interessante a fé que ela tinha para falar assim: se ele for, ele será curado. Ela falou assim: ó, se ele for, talvez ele seja curado, pode ser que Deus o cure, faça uma tentativa, dê uma oportunidade para Deus. Ela falou assim: não, se ele for, ele será curado. Então é uma ousadia tremenda, é uma fé tremenda. E esse homem, então, ao ouvir a sua mulher, ele toma essa decisão e ele entra nessa atmosfera de humildade que estava sobre essa menina, que estava sobre essa mulher, e que agora
está sobre a vida de Naamã. E ele vai então até o rei e ele conta essa história e fala: eu preciso ir me apresentar, eu preciso fazer isso, eu estou doente, a menina falou isso, isso, isso. E o rei então escreve uma carta para o outro rei para que ele se apresente lá. E aí começa um problema, porque Naamã ele teria que ter conversado com o rei dele sobre um profeta e não sobre um rei. Ele não estava indo lá numa missão como um chefe de exército, ele estava indo lá como uma pessoa física, ele estava doente, ele estava enfermo, ele estava indo lá como leproso. E aí ele começa a sair da atmosfera da humildade. Ele começa a voltar a ser chefe do exército. Ele começa a voltar a comandar a sua vida. Ele estava ali debaixo daquela regência daquela moça, daquela palavra que a sua esposa passou para ele, dentro de um ambiente espiritual muito tremendo, de humildade, reconhecendo a sua doença, a sua limitação e indo se expor a um profeta. Mas o problema é que no meio do caminho aparece um rei e ele não tem o discernimento, ele não tem a coragem, a ousadia de falar assim: rei, escreve uma carta para o profeta. Eu preciso falar para o profeta, eu preciso conversar com o homem de Deus, como pessoa física, como leproso, eu preciso de cura no meu corpo físico. Eu não preciso entrar num país, eu não preciso ser recebido na presença do rei, eu preciso ser recebido na presença do profeta. E então Naamã sai com aquela carta, sai com seus carros, os seus cavalos, os seus empregados e chega até a porta da casa de Eliseu. E Eliseu então não o recebe, porque não chegaram ali um leproso, e sim um comandante. E Eliseu tinha um compromisso de receber um leproso, porque o negócio dele era conversar com um doente, com um enfermo, que ouviu a palavra e foi se expor na presença do homem de Deus para ser curado. E então Eliseu pega e fala assim: dá um recado para ele. Fala para que ele mergulhe 7 vezes no Jordão e ele ficará curado da sua lepra. E esse homem fica louco, porque ele saiu da casa dele como leproso, mas chegou lá como chefe do exército. Ele se perde no meio do caminho. Ele sai como alguém humilde, mas chega lá como alguém já orgulhoso. E o orgulho já tem tomado conta da vida dele. E ele fala para os empregados dele assim: não existem rios melhores do que esse na nossa terra. Abana e Farfar não são rios melhores. Eu vou vir de lá aqui para mergulhar nesse rio, ele nem me recebeu. Eu esperava que ele fosse me receber, impor as mãos sobre mim, fazer um ritual no qual ele estava acostumado na terra dele. Ele queria mudar de Deus, queria mudar de reino, mas ele queria receber a mesma cultura, e isso não vai funcionar. Se Deus te levar a um lugar onde você tenha que ouvir uma nova forma de ser pregada a palavra, se submeta a isso. Não faz muitos dias eu passei por esse processo, onde eu queria uma nova cultura, eu queria uma nova pessoa para estar me conduzindo, mas eu queria ainda ficar com a cultura velha. E ele disse: olha, você vai ter que se definir. Ou você quer a minha orientação, você quer estar debaixo do meu tipo de pastoreio, ou você fica no velho. Porque se você acha que o velho vai resolver o seu problema, por que você está me procurando? Com muita delicadeza, o meu líder me falou isso. Falou: olha, você está procurando, mas você está lá, então você precisa se decidir. Você vai ser humilde ou você vai ser orgulhoso? Você vai vir como leproso, como doente, ou você vai vir como chefe do exército? E eu então pude entender que eu precisava me acertar com o meu apóstolo e falar para ele: não, eu reconheço que eu errei, eu reconheço que eu pequei, eu reconheço que eu saí da atmosfera da humildade, eu quero os seus ensinamentos, eu preciso de uma nova cultura e eu vou me submeter a isso. E Naamã então fica doido, mas aí aqueles meninos também estão numa esfera de humildade e falam: olha, meu senhor, se eles tivessem pedido algo muito difícil, o senhor iria fazer? Vai lá e mergulha, é algo fácil, é algo simples. E ele, graças a Deus, escuta a palavra então dos servos dele, e ele mergulha 7 vezes, e ele então sai daquela água curado da sua lepra, totalmente restaurado, assim como o profeta havia falado para ele fazer. Então nós precisamos entrar nessa atmosfera, e Deus está falando conosco nesses dias a respeito de uma linha de raciocínio que ela não se perca no meio do caminho. Em Tiago fala que aquele que quer e ter mais um tipo de sabedoria, ele precisa pedir a Deus, mas peça com fé, não duvidando, para que isso não se perca no meio do caminho. Não pense vocês que vocês vão receber alguma coisa se vocês ficarem conchando em dois pensamentos, como a onda do mar. Então, Tiago está falando: olha, mantenha uma linha de raciocínio. Aquilo que você pedir, se você entrar em algo na fé, vai com a fé até o final. Se você entrar com a humildade, vá com a humildade até o final. Se for um caso de perseverança, vá com a perseverança até o final. Se for fé e humildade, como o Naamã precisava ter fé e humildade até o final. Então, Deus tem nos convidado: não se perca no meio do caminho, porque eu não vou poder fazer nada. Você fica, sobe e desce, uma hora está com fé, uma hora está incrédulo, outra hora humilde, outra hora orgulhoso. E aí, quando ele volta, então, curado, ele já volta humilde de novo. E Eliseu, então, o pode receber.
E Eliseu, então, conversa ali com ele, e ele fala algumas coisas, e ele quer dar oferta, ele quer retribuir aquele acontecido, e Eliseu fala, eu não quero nada, pode levar tudo embora. E ele, então, não recebe essa oferta. E ele pega, e ele está indo embora, ele vai embora, e quando ele está longe, já distante, Geazi, o servo de Eliseu, sai correndo atrás dele. E ele vem, então, pelo carro que está correndo, ele para e desce e fala: o que aconteceu? E Geazi começa a mentir. Ele fala: ó, chegou lá na casa do profeta, dois discípulos dele, precisa de roupa, precisa de prata, e ele mandou vir aqui buscar. E Naamã prontamente entrega tudo, manda levar lá para ele, faz tudo o que ele queria, porque ele estava justamente querendo fazer aquilo. E aí eu indaguei a Deus, falei: Senhor, por que que depois que Naamã entrega essas coisas para Geazi, Geazi volta para casa? Então Eliseu pega e fala assim: onde você estava? E ele fala assim: eu não fui a lugar nenhum. E ele fala assim: porventura não foi a minha vida com você? Eu não estava junto com você quando você foi até Naamã e pediu aquelas coisas, pediu prata, pediu as vestes. Agora a lepra que estava sobre ele se apegará a ti e à sua descendência. E aí sim entrou essa parte que eu indaguei a Deus, falando: Senhor, por que que o profeta Eliseu foi tão rigoroso com Geazi? Ele poderia ter mandado devolver, poderia ter repreendido, poderia ter posto de banco, como as igrejas, poderia ter dado um ensino, poderia ter dado uns tapas, poderia ter feito um monte de coisa, mas uma lepra, liberar uma palavra dessa no reino do Espírito contra ele e a descendência dele. Será que o pecado dele foi tanta coisa assim mesmo? Eu sei que ele mentiu, eu sei que ele traiu a tua confiança, traiu a confiança do profeta, mas o que acontece? Duas coisas, pelo menos. Em primeiro lugar, ele já tinha conhecimento e entendimento de quem Deus era, de quem o profeta era, e de quem ele era, para não lançar mão disso. Ele já sabia que se ele tivesse uma necessidade, ele deveria recorrer ao profeta ou ao Senhor. E quando nós lançamos mão de algo que Deus não nos autorizou a lançar mão, nós vamos ter problema, porque nós já temos ensino. Se você precisar de alguma coisa, é para você recorrer ao Senhor. Não é para você ficar correndo atrás dos homens. Ah, mas ele queria dar. Mas ele não queria dar para Geazi, ele queria dar para o profeta. E o profeta, que era o pai espiritual dele, falou assim: eu não vou pegar nada. Então ele sabia, Eliseu sabia que aquele homem tinha condições, entendimento do que ele já tinha aprendido com Eliseu, que se não serve para o pai dele, não serve para ele. E como que eu, como filho espiritual de alguém, vou lançar a mão de algo que o meu pai espiritual está falando, eu não quero? E por que que Eliseu não queria? Por que que Eliseu não recebeu aquela oferta? Porque aquela oferta estava contaminada. Aquela oferta, ela veio das mãos do rei e das mãos de Naamã como chefe do exército. Ela não era uma oferta do leproso. Ela não era uma oferta daquele que veio para reconhecer uma bênção que ele tinha recebido e abençoar a vida de alguém com algo. Ele veio para pagar a cura. Ele queria sair de lá sem dever nada para ninguém, porque era a cultura que ele tinha, eles pagavam pelas coisas. Eles entregavam as coisas por uma troca. Então entra bem a cultura aqui do Brasil em muitas coisas, você acende lá a vela, sacrifica a galinha, o bode, e nós fazemos um monte de barbaridades aí, porque nós estamos pagando, nós não temos compromisso com aquilo. Não precisamos mudar nossa vida, não precisamos fazer nada, não precisamos crer em nada, não precisamos buscar ninguém. Mas Deus está falando: olha, não é assim que o meu reino funciona. Eu não vou aceitar a sua oferta contaminada. Eu não vou querer que você pague a benção. Você vai sair daqui devendo para mim. Você vai sair daqui sabendo que eu operei, mas você não vai me dar nada. Na cabeça de Naamã, ele saiu dali devendo. Mas Geazi deu a oportunidade dele pagar. E quando Geazi deu a oportunidade dele pagar algo que Deus não queria receber, então veio sobre ele a lepra, porque o mundo espiritual fez isso. Não foi uma maldição de Eliseu. Eliseu simplesmente denunciou aquilo que Geazi pegou com a própria mão. E eu pude entender então que não era uma maldição lançada por Eliseu, e sim aquilo que Eliseu estava vendo no reino do Espírito, aquilo que estava acontecendo no reino do Espírito, aquilo que o próprio Geazi foi atrás. Porque aquela doença acabara de sair de Naamã, ela estava ali naquele ambiente, louquinha para pegar alguém. E aquele homem vai e lança a mão de uma oferta contaminada. Ele lança a mão do pagamento. E junto com o pagamento veio o custo, veio a doença de volta. Ele falou: você vai ficar com a riqueza, mas também vai ficar com a doença. Porque o teu pai não queria isso. Então Deus, ele é justo. Então preste muita atenção naquilo que teu pai espiritual faz. Preste muita atenção naquilo que Deus faz. Tem uma linha de raciocínio de equidade, tem uma linha de raciocínio que comece do começo ao fim, do mesmo jeito, para que nós realmente possamos alcançar da parte do Senhor aquilo que nós temos reservado por Ele. Não se iluda com a prata, não se iluda com as vestes,
Não se iluda com nada, porque Deus vai nos suprir. Deus é fiel para nos suprir. Deus é suficientemente capaz para nos dar aquilo que nós necessitarmos. Então, em nome de Jesus, que fiquemos com essa lição. Sejamos humildes, ouçamos, nos relacionemos com pessoas que às vezes não representam nada para nós, que nós possamos ter uma linha de humildade do começo ao fim, que nós nos submetamos àquilo que Deus fala, que nós não lancemos mão de oferta contaminada, que nós respeitemos as autoridades espirituais para que tenhamos sucesso, êxito nessa terra. Talvez falte um pouquinho só para você conseguir romper. Talvez é algo simples que está te prendendo. Talvez um ato de fé, de entendimento, de obediência, de amor, dentro daquilo que Deus tem para a tua vida, vai fazer toda a diferença. Às vezes você olhar para aquilo e falar assim: se o meu pai espiritual não quer, eu também não quero. Se é assim que ele pensa, eu vou pensar. Ah, pastor, mas você está endeusando pais espirituais. Não estou endeusando. Se nós estamos debaixo dessa regência, desse tipo de paternidade, nós temos que crer que são homens e mulheres de Deus, nós precisamos honrar e obedecer. Enquanto ele não nos apresentar nada fora da palavra, nenhuma heresia, não nos mandar fazer nada que o Senhor Jesus não esteja de acordo, nós precisamos obedecer. Nós precisamos andar de acordo com essa palavra, porque aí está o nosso sucesso. Aí está realmente a nossa vitória. Então, que em nome de Jesus o Senhor fale mais com você, fale mais comigo e nos leve realmente a ambientes de humildade, de nos despir do orgulho, de entrarmos na fé e de aplicarmos aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero te agradecer por este culto, por esta palavra, abençoando a cada vida para que entre nessa atmosfera de humildade, de dependência, de relacionamento, ó Pai amado, com qualquer pessoa que tenha o teu espírito. Ah, Pai, aquela mulher pôde se relacionar com uma escrava, mas ela não estava vendo mais uma escrava, ela via alguém que tinha o teu espírito. Pai, em nome de Jesus, nos desperta para nos relacionarmos com pessoas que têm o teu espírito, que têm a tua presença, que esteja ligada no reino, porque essas pessoas nos trarão cura, nos trarão livramentos. Em nome de Jesus, Pai, nos ensina a andarmos, ó Pai amado, de acordo com aquilo que o Senhor tem para nós, em todas as coisas. Que sejamos, ó Pai amado, dependentes do teu Espírito Santo e que não nos percamos da humildade para o orgulho, mas que continuemos dentro dessa linha de raciocínio, para que em nome de Jesus sejamos sarados de todas as nossas doenças, de todas as nossas dores, de todas as nossas enfermidades, no corpo, na alma e no espírito. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Shalom. Fica na paz.